meus irmãos. Estamos aqui dando continuidade ao estudo sobre a igreja de Tiatira, né? No vídeo passado nós falamos do versículo 18 do capítulo 2, né? Ali Jesus se apresentando para aquela igreja, né? É a quarta igreja que foi enviada cartas escrita pelo apóstolo João, ali na ilha de Patmos, né? E ali nós falamos um pouco sobre a divindade de Jesus, né? Contrapondo as divindades pagãs da Grécia, ali da Ásia, né? Ali o Jesus falando que ele era o Filho de Deus, contrapondo acerca de Apolo, que era o filho de Zeus, né? E Jesus ali fala para aquela igreja a sua divindade, o seu poderio, a sua grandeza. Também nós falamos, irmãos, um pouquinho do capítulo, do versículo 19, quando Jesus fala eu conheço, e aí nós vimos nas outras cartas, né, que este verbo conheço, né, o verbo conhecer, nas outras cartas não tem o verbo saber, né? E há uma diferença entre conhecer e saber. Veja aqui, há essa diferença. Nós vemos aqui, saber é estar informado de determinada coisa, e o conhecer é aquilo que é conhecido, ou ter ciência de alguma coisa ou pessoa. Então veja aí há uma diferença, né? Então aqui percebemos que Jesus conhecia não só, como a gente vamos ver no versículo 19, não só as obras daquela igreja, mas Jesus conhecia a pessoa, não é? Era um personagem que estava causando ali problemas dentro daquela congregação. Então nós vemos aqui, meus irmãos, primeiro, aonde ficava situada Tiatira, que hoje dá-se o nome de Aksarra. Aksarra quer dizer cidade branca, Tiatira quer dizer sacrifício, sacrifício de perfume, não é? Ficava nessa região aqui, que hoje está situada a Turquia, não é? E nós vemos aqui também, meus irmãos, algumas características que essa igreja tinha, e aqui nós vamos estudar, né? Tiatira, a igreja tolerante, e ela tinha cerca de 5 características. Jesus fala aqui de 5 características, né? Que primeiro, amor, fé, serviço, perseverança, e aqui Jesus diz que as últimas obras daquela congregação era maior do que a primeira. Então nós vemos aqui na Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo 2, versículo 19, dizendo: conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Então nós vemos, irmãos, primeiro, Jesus conhecia aquela igreja, Jesus conhecia o personagem que estava causando os problemas naquela igreja, mas Jesus também conhecia as obras daquela igreja. As obras ali está relacionada ao serviço
e isso Jesus fala para as 7 igrejas do Apocalipse. Jesus fala para a igreja de Tiatira e também para a igreja de Éfeso, no versículo 2 do capítulo 2, Jesus fala: eu conheço as tuas obras, sei as tuas obras e o teu trabalho. No versículo 9, Jesus fala para a igreja de Esmina: sei da tua tribulação. Do versículo 12, do versículo 13 do capítulo 2, Jesus diz: sei onde habitas, para a igreja de Pérgamo. Para a igreja de Sarde, Jesus fala no capítulo 3, versículo 1, parte B: conheça as tuas obras e tem nomes de que vives. Jesus fala para a igreja de Sardes. Para a igreja de Filadélfia, Jesus diz: sei as tuas obras e diante de ti pus uma porta aberta. Para a igreja de Laodiceia, Jesus diz também: sei as tuas obras e que nem és frio e nem quente, és morno. Então aqui Jesus, na igreja de Tiatira, Jesus diz que conhece o trabalho daquela igreja, né? Em um lugar onde tinha vários templos de adoração a deuses, ao deus Apolo, né? Ali era um centro de um culto pagão, havia vários templos ali em adoração a esses deuses, e era justamente nesse contexto que existia esta igreja, ou seja, enfrentando todos esses desafios desse contexto pagão, e ali eles adoravam ao Senhor. Segundo, Jesus diz que conhecia o amor daquela igreja, conhecia o amor, e há várias explicações, se nós formos falar sobre o amor, nós podemos aqui abrir um leque, e essa igreja tinha, primeiro, o amor para com o seu Senhor, né? O amor incondicional, o amor ágape, que nós conhecemos no grego, né? O amor de Jesus, e a Bíblia fala desse amor de Jesus para com a sua igreja, que a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia fala também no livro de 1 João que nós devemos amar o nosso irmão. E o apóstolo João ainda vai mais além, ele diz assim, que aquele que diz que odeia o seu irmão, ele não ama a Cristo. Como é que ele pode amar a Deus que ele não vê? E diz que odeia o seu irmão, que ele está vendo. Então, irmão, é a chamada hipocrisia, né? Aqui está falando do amor para com o próximo, o amor daquela igreja, do amor que ela tinha em servir a Deus, o amor incondicional, o amor que estava disposta a sofrer por Jesus, o amor que dava àquela igreja de se compadecer pelos seus irmãos, o amor de ajudar os seus irmãos. É interessante que na igreja primitiva existia este chamado amor fraternal. Em Atos dos Apóstolos, no início da igreja, a Bíblia diz que as pessoas doavam os seus bens, alguns vendiam e depositavam as quantias aos pés dos apóstolos para que pudesse ajudar as pessoas, os irmãos que necessitavam de ajuda. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, na igreja de Filipenses, a igreja de Filipos, dava um donativo. Paulo, retornando para Jerusalém, estava trazendo donativo para ajudar os irmãos mais pobres de Jerusalém. Isso é o amor fraternal. Aleluia! É o amor para com o próximo.
Jesus fala desse amor na parábola do bom samaritano, no livro de Lucas, quando ele fala do bom samaritano, primeiro vinha um sacerdote, depois veja o sacerdote que era o responsável do trabalho religioso em Jerusalém, era ele que deveria se preocupar com aquele moço que estava caído, mas a Bíblia diz que ele passou de lado. Depois veio o levita e fez a mesma forma. Por último veio o samaritano que existia um certo rivalidade entre os judeus e os samaritanos, mas não nós vamos entrar nessa história, já é outro assunto. Mas a Bíblia diz que o samaritano viu aquele homem caído. Isso é o amor para com o próximo. É o amor. Viu aquele moço caído, ele foi lá e ajudou aquele moço. Aleluia. E a Bíblia diz que ele tinha vinho e azeite para a ferida daquele companheiro. Vinho na Bíblia simboliza alegria, azeite simboliza unção. E a Bíblia diz que esse homem tinha tudo isso e ainda levou esse moço para uma estalagem e disse para o dono daquela estalagem, uma espécie de uma pensão, disse, olha, cuida dele e quando eu voltar eu pago o restante da dívida. Isso é amor. E Jesus fala para a igreja de Tiatira que ela tinha amor. Segundo, Jesus disse, eu conheço também o teu serviço. Olha, conheço o teu trabalho. Serviço aqui está relacionado ao trabalho. Aleluia. Está relacionado a fazer a obra de Deus. Servir ao Senhor. Servir na obra de Deus. Esta igreja tinha a responsabilidade da evangelização, de trabalhar naquela região. Jesus disse, eu conheço o teu serviço. Meus irmãos, e a nossa vida cristã está relacionada também ao trabalho. Jesus não chama ninguém que está ali sem querer fazer nada. A obra de Deus é trabalho, irmãos. Jesus não nos chamou para ficarmos sentados no banco da igreja, ali somente lá e cultuar e apenas isso. Não, Jesus nos chamou para trabalhar. No livro de Hebreus, a Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado, veja, o arado é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta que se usava para arar a terra para o plantio. Aleluia! Jesus chamou os seus discípulos para o trabalho. Jesus disse para Pedro, venha a mim, venha, eu vos farei pescadores de homens. Trabalho. E a igreja de Tiatira tinha a responsabilidade do serviço. Veja que Jesus conhece aquele que trabalha. Quem trabalha tem recompensa. Terceiro, Jesus diz, eu conheço também a tua fé. Aleluia. Fé aqui no sinal de perseverança. Fé no sentido da fidelidade. Fé no sentido de acreditar. Jesus disse, eu conheço a tua fé. Em meio a um contexto turbulento, em meio a uma situação aonde são exigida a adoração ao imperador, é exigida a adoração aos deuses daquela época, a igreja de Tiatira, ela não se curvava diante dessa circunstância. Aleluia! Jesus disse, eu conheço a tua fé. Tem a fé, irmão, a Bíblia fala da sua fé natural. Qual é a fé natural? A fé natural é que nós acreditamos, aleluia, que se você vai fazer uma viagem, por exemplo, você acredita que você vai chegar no seu destino final. Isso é a fé natural, né? Nós cremos que Deus existe, mas tem a fé sobrenatural. A fé que Paulo fala no livro de 1 Coríntios, que é a fé como dom.
a fé sobrenatural, a fé que faz nos acreditar no impossível, a fé que diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se espera. É a fé, aleluia. Abacuque diz que o justo, pela sua fé, ele viverá. Abacuque estava profetizando quando o povo ia ser levado cativo para a Babilônia. Ele diz assim, olha, em meio a essa condição, o justo irá viver pela fé. Ele irá viver acreditando, aleluia, nas promessas de Deus. Ele vai viver acreditando que Deus é poderoso para trazê-los de volta para a sua terra natal. Aleluia! Isso é fé. Fé é acreditar que Deus fará o impossível pelas nossas vidas. Fé é acreditar que Deus não vai te deixar morrer no deserto. Isso é fé. Fé é acreditar que Deus trará a provisão para a sua família, mesmo em meio ao caos. Isso é acreditar. Aleluia, glória a Deus. Moisés tinha fé que Deus poderia alimentar o povo caminhando no deserto. E Deus proveu. Deus proveu os cordonizes que voavam a 10 centímetros de altura para que o povo pudesse pegar aquelas aves e poder se alimentar. Aleluia! Deus proveu água da rocha para que o povo pudesse saciar a sua sede. A Bíblia diz que os pés dos israelitas não se incharam, as roupas não se rasgaram. Aleluia! Isso é fé, irmãos. Isso é fé no Deus da providência. E a igreja de Tiatira tinha fé. A igreja de Tiatira tinha perseverança. Jesus disse, eu conheço a tua perseverança. Perseverança aqui, que no grego é hipomonde, que quer dizer paciência. Aleluia. Perseverar, irmãos, é saber esperar. Esperar em Deus, acreditar, esperar no Senhor. O salmista diz assim, esperei com paciência, perseverança no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Abacuque disse, depois dele fazer todo aquele questionamento diante de Deus, no capítulo 2, ele diz assim, eu vou ficar na torre da vigília, aguardando a resposta do Senhor. Isso é perseverança. É saber aguardar. Que maravilha. É saber aguardar no Senhor, é saber esperar a resposta que vem de Deus para o nosso coração. Muitas das vezes, irmão, nós nos precipitamos nas nossas decisões. Nós oramos de manhã e queremos que Deus nos responda à tarde. E quando Deus não nos responde à tarde, à noite, nós pegamos a nossa causa e tiramos da mão de Deus. E fala assim, não, deixa que eu mesmo vou resolver. E aí nós quebramos a cara. Conta assim a história de 3 filhos que o pai prometeu a eles que iriam levar ele em um concerto. E os filhos se aprontaram para esperar o pai para levá-lo àquele evento. E naquele dia choveu de uma forma assustadora. Como diz lá no Nordeste, choveu tanto que um pingo d'água dava para encher um balde. E aí os 2 mais velhos falou assim, olha, o pai não vai vir mais. O pai não vai vir, nessa chuva ele não vai chegar.
Então eu vou embora, senão eu vou perder o concerto. E os dois saíram debaixo de chuva, com um guarda-chuva, na metade do caminho, aquele guarda-chuva quebrou, eles se molharam todinho, irmãos. A sua roupa, todo molhado. Mas o mais novo falou assim, não, eu vou esperar. O papai disse que vai vir, ele vai vir. Então eu vou aguardar. E aí o pai chega, pergunta dos dois, o menino fala assim, eles já foram, pai. E na metade do caminho o pai encontra com os dois mais velhos, todo encharcado. Moral da história, aqueles dois perderam o evento. E o pai com o filho mais novo puderam assistir o evento. Por quê? O filho mais novo soube esperar o pai. Espere. A igreja de Tiatira, ela tinha perseverança. Ela esperava, ela sabia esperar no Senhor. O segredo, irmãos, é nós esperarmos no Senhor. Aleluia. Tem hora que parecemos que Deus está em silêncio ao nosso respeito. É verdade, irmãos. Tem hora que nós oramos e parece que a nossa oração parece que não está chegando no céu. Nós não encontramos resposta. Este dia eu vi um vídeo que me tocou e me fez chorar, de uma criança que brigou com seu irmãozinho e ela entrou no seu quarto, abriu a janela e foi falar com Jesus e foi pedir perdão ao Senhor, e ela disse assim, Senhor, eu estou aqui, eu peço que o Senhor me responda. Responda-me, Senhor. Aleluia. Me responda. E aí, ela ali esperando Deus falar com ela, olha a simplicidade de uma criança. De repente entrou uma brisa suave dentro do seu quarto e balançou a cortina. E quando balançou a cortina, ela olhou para a cortina, balançando naquela brisa. Ela disse assim, o Senhor já me deu a resposta. Obrigado, Jesus, boa noite. Aleluia. Saber esperar, irmãos. Aleluia. É saber aguardar, porque Deus também fala no cicílio do vento. Oh, glória! Como ele falou com Elias, espere, meu querido, que Deus lhe dará a resposta naquilo que você está precisando. Espere, saiba aguardar no Senhor. Aquela igreja também, irmãos, Jesus disse assim, sei que as tuas obras são mais numerosas do que a primeira. Veja bem, em meio às turbulências, em meio às intempéries, em meio às dificuldades, as obras da igreja de Tiatira, ao invés de diminuir, estava aumentando. Ela estava ali trabalhando mais para o Senhor. Em meio às dificuldades, aquela igreja não se acomodou. Jesus disse assim, as tuas obras, o teu trabalho, o teu serviço são maior do que as primeiras. Aleluia! São mais numerosas. Oh, glória! Quem sabe aquela igreja, em meio a tudo aquilo que ela estava passando, ela se intensificou na oração. Se orava meia hora, passou a orar 1 hora. Se orava 1 hora, passou a orar 1 hora e meia. Oh, bendito é o nome de Jesus. Se eles meditavam na palavra 30 minutos, passou a meditar um pouquinho mais. Se eles evangelizavam meio período, passou a evangelizar um pouco mais. A obra daquela igreja intensificou, diferentemente da igreja de Éfeso. Aleluia! A igreja de Éfeso, Jesus diz assim, tem perseverança. Olha o que Jesus disse. E por causa do meu nome, e não desfalecesse, porém, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor.
Olha a igreja de Éfeso. Era perseverante, mas tinha deixado o amor. A igreja de Tiatira não. Jesus disse assim: eu conheço também o teu amor, conheço a tua paciência e conheço as tuas obras que são maiores do que as primeiras. Maiores. Oh, bendito é o nome de Jesus. Se esforce um pouquinho mais, meu filho. Em meio à dificuldade que você está passando, se esforce um pouco mais. Vá um pouquinho mais. Jesus, quem sabe Jesus quer um pouquinho mais de você. Nós temos a tendência que no passado tempo, nós temos a tendência de regredir ao invés de prosseguir. Nós temos a tendência de desanimar ao invés de perseverar. Nós temos essa tendência. Por quê? Por quê, meu irmão? Por causa da nossa geração, que é a geração chamada geração fast food, né? Já viu como que é o fast food? Você chega numa lanchonete, você entra com o seu carro, faz um pedido de um lado daquela lanchonete, você dá a volta, chega lá, já está pronto o seu lanche. E essa geração é esse tipo de geração, ou seja, que é a coisa rápida, que a coisa aconteça como um passe de mágica. E se não acontece da forma que ele quer, ele desanima. Ele não quer ir mais avante. Se ele ia para a igreja 3 vezes por semana, porque ele orou e Deus não respondeu, ele não quer ir mais para a igreja mais. Não vou mais à igreja porque a minha oração não foi respondida. Não, eu não vou mais à igreja porque eu perdi um ente querido, eu orei para que Jesus curasse ele, mas ao invés de Jesus curar, Jesus levou. Então eu não quero mais saber mais de Jesus, ele regride na sua fé. Meu irmão, nós temos que entender que Deus é soberano. Soberano quer dizer absoluto. Ele domina sobre todas as coisas. Aleluia, embora nós oremos, busquemos a Ele, mas a vontade dEle é soberana. Davi orou quando o seu filho com Betseba estava enfermo, e o Davi jejuou, consagrou a sua vida em prol daquela criança. Mas quando a criança morreu, aleluia, a obra de Davi se tornou um pouco mais numerosa do que a primeira. Sabe por quê? Porque quando ele recebeu a notícia da morte do filho, ele foi para o seu quarto, tomou um banho, trocou de veste e foi para o templo adorar. Foi buscar a presença de Deus. Bendito é o nome de Jesus. Ao invés de lamentar, meu filho, intensifique mais na sua adoração. Nos intensifiquemos mais em adorar a Deus. Arabai, xarabacantaramanai. Porque Ele é soberano sobre a nossa vida. As obras de Tiatira eram numerosas do que a primeira. Numerosas, eram maiores. Aleluia. Como diz um hino, ore um pouco mais. Consagre um pouco mais. Quem sabe Jesus está requerendo isso de nós nesses dias que nós estamos vivendo. A gente murmura mais do que agradece, irmão. Eu falo isso por mim mesmo. A gente murmura mais e agradece menos. A gente pede muito mais para Deus e não fazemos nada por Ele. Não. Aleluia. Pedimos, mas não fazemos. Pedimos, mas nós não adoramos.
Parece que nós estamos que nem aqueles irmãos lá no livro de Malaquias, no capítulo 2, versículo 17, que faz um questionamento diante de Deus acerca do seu amor, querendo colocar Deus na parede, ao invés de nós nos intensificarmos mais na nossa adoração, no nosso clamor, ao invés de fazermos como Jó, quando Jó recebe a notícia que perdeu os seus animais, a sua fazenda, que perdeu os seus empregados e por último recebe a notícia que perdeu os seus 10 filhos. E a Bíblia diz que Jó, ele rasga as suas vestes. Aleluia! E fala: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem sabe é hora de nós adorarmos um pouco mais a Deus. Quem sabe é hora de nós buscarmos mais ao Senhor na beleza da sua santidade. Quem sabe é a hora de nós deixar que as nossas obras hoje sejam maiores do que a anterior, quando a coisa estava em bonança, né? É fácil, irmãos, adorarmos a Deus quando a coisa vai bem. É muito bom adorar a Deus quando a despensa está cheia. É bom demais, irmão. Quando todo mês o salário cai na sua conta, na nossa conta. É maravilhoso quando isso acontece. Mas Deus quer nos ver também adorando a Ele no dia da adversidade. Oséias diz assim: eu te levarei ao deserto para ver o que há no teu coração. Olha que coisa, irmão. Deus nos leva para o deserto para ver o que há dentro do nosso interior. Será que é somente a barganha? Adoramos a Deus pelaquilo que vamos receber em troca? Ficamos barganhando com Deus: eu te adoro para o Senhor me dar tal coisa, porque é isso que essa geração está querendo viver com Deus. Não é disso que Deus está falando conosco. Nós temos que adorar a Deus no meio da adversidade também. Aleluia. Adorar a Deus quando a despensa está vazia. Adorar a Deus quando a enfermidade chega. Adorar a Deus quando o desemprego chega e bate na nossa porta. Aí é o momento de nós intensificarmos a nossa adoração a Ele. Bendito é o nome de Jesus. E dizer para Ele que nós o adoramos independentemente de qualquer circunstância. Glória a Deus. Aleluia. Aí o versículo 20, Jesus fala para ela assim: olha, mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, e com o seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Santo, só tu és, glória